Você sabia que Deus tem vitória para você, para a sua família, para os seus filhos? Você sabia que Deus criou você para que a sua vida aqui seja uma vida vitoriosa, uma trajetória de sucesso, de realizações, de conquistas, com saúde, com alegria, né? Isso é o que Deus tem para você. São as notícias de Deus, né, no dia de hoje, e eu trago essas notícias para você com muita alegria. É nosso desejo que o nosso programa possa ser bênção para você e para a sua família. E na abertura do nosso programa, como eu sempre faço, eu te convido para a leitura bíblica. Quero que você veja comigo 2 versículos em 1 João, primeira carta de João, capítulo 5, e os versos 4 e 5, que são pérolas de Deus. Veja aí comigo no seu vídeo. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Maravilha, que palavra, hein? Que coisa maravilhosa. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? A vitória que vence o mundo é a nossa fé. O mundo aqui está falando das realidades da vida, do dia a dia, das coisas que nós enfrentamos, dos reveses, das decepções, das falhas, né? das situações inesperadas. O viver neste mundo é luta diária. O pessoal costuma dizer que todo dia a gente tem que matar um leão, né? Então você tem que levantar, você tem que cumprir aquela rotina, você tem o trabalho, você tem os afazeres domésticos, enfim, todo dia nós temos a nossa luta diária, a nossa lida diária. Mas aqui está dizendo que é possível você viver essa vida deste mundo em vitória, em sucesso, ser um vencedor, ter aquela sensação gostosa dentro de você, né, depois de cada dia de trabalho, de luta, do dever cumprido, voltar para sua casa feliz, encontrar com a sua família, enfim, fazer o que você tem que fazer, sair para um momento de lazer, né, ter condições para tudo isso, para viver uma vida em paz, uma vida plena. É isso que Deus tem para nós. E Ele está dizendo que isso é resultado da nossa fé em Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa. É isso que Deus tem para nós através do seu Filho Jesus. Eu te convido para abrir o seu coração para a fé em Cristo Jesus. Eu te pergunto, você já convidou Jesus para ser o seu Senhor, ser o teu Salvador? Você já convidou Jesus para vir ter intimidade com você? Porque quem é Jesus? Ele é o Filho de Deus. Jesus veio há mais de 2000 anos, viveu uma vida aqui limitada em questão de tempo, 33 anos, morreu na cruz, mas ressuscitou ao 3º dia, e a Bíblia atesta que Jesus está assentado à direita de Deus no trono de glória e de majestade. Ele é Deus, Ele é o próprio Deus. Ele é o Filho, mas Ele é Deus. Então Jesus, meu querido, minha querida, Ele te ama. Ele morreu por você para te dar vida e vida plena e vida abundante. O tema do nosso programa hoje tem tudo a ver, vivendo em vitória. E Jesus conquistou isso para nós. Um viver vitorioso sobre essa vida, sobre todas as circunstâncias. Pois bem, eu vou parar por aqui. O programa vai seguir, você vai ter testemunhos, você vai ter as nossas chamadas, você vai ter a segunda parte dessa palavra, Andando em Vitória, que eu preguei aqui na Sara de Uberlândia. Daqui a pouco eu volto para a gente orar e nos apresentarmos diante de Deus em oração. Até daqui a pouco. Bom, eu queria compartilhar um pouco com vocês de um breve testemunho, né, que passou pela minha vida nos últimos meses, e é uma história bem recente ainda. Mais ou menos em abril, maio desse ano, né, começaram a acontecer alguns eventos que foram bem ruins na minha vida. Eu perdi o emprego, um emprego que eu considerava ter bastante estabilidade, e logo depois disso começou a vir uma série de dificuldades, né? Depois de perder o emprego, eu tentei abrir um negócio próprio com alguns sócios também, infelizmente não deu certo. E a gente começou o acerto financeiro que a empresa deveria me pagar, também não conseguiram pagar, então eu fiquei sem emprego, sem acerto. E para piorar ainda mais a situação, o meu pai precisou de uma cirurgia de emergência no coração.
E após essa cirurgia, ele entrou num estado bem grave na UTI, né? E a situação dele chegou numa criticidade tão grande que os médicos quase que o desenganaram, né, para a gente. E como nesse período eu estava desempregado, eu fiquei junto da minha família, tentando dar o maior apoio possível, ficando na UTI, né, dando esse suporte para a minha família, para o meu pai. E quando a gente via ele naquela situação, parece que não tinha mais volta, né? Os médicos falavam, o rim do seu pai já paralisou, ele está com ventilação mecânica, a situação dele é muito crítica, ele está com uma infecção generalizada e só aquele pior diagnóstico possível, né? Ele ficou mais de 10 dias só na UTI, ao todo mais de quase 40 dias no hospital. E nesse tempo eu não deixei de crer em Deus. Foi o momento que eu acho que eu mais orei e eu criei em Deus na minha vida, né? E eu sabia que Deus ia reverter aquela situação, né? Quando às vezes Deus dava sonhos, eu via meu pai sendo recuperado daquela situação, eu via eu saindo daquela situação que eu estava também ali. E depois de tanta turbulência, tantos diagnósticos negativos, que ele de repente não ia sobreviver, realmente a chance era muito pequena. Quando a gente olhava ele naquela situação, realmente vinha uma tristeza muito grande, mas nós estávamos ali em oração, crendo, a igreja em oração, toda a igreja se colocou em oração, o Brasil orando pela vida do meu pai. E graças a Deus, né, eu posso hoje trazer aqui uma boa notícia para todos, que meu pai recuperou, né, ele está aí 100% aí, tá, graças a Deus ele foi restaurado, né. No período que nós estivemos no hospital, foi um período que mais eu via minha mãe, meus familiares pregando o evangelho para aqueles que estavam ali também precisando. Então eu vi assim que Deus permitiu passar por toda aquela situação para que nós tivéssemos um crescimento, para que nós aproveitássemos aquele momento para levar o evangelho, né, para aquelas vidas, e também para que nós confiássemos mais nele, que mesmo numa situação onde os médicos falavam que não tinha mais jeito, né, Deus ele é poderoso para fazer um milagre, né? E quem viu meu pai nessa situação que ele estava sabe que foi um milagre realmente, né? E logo depois disso, né, ainda na recuperação do meu pai, Deus abriu uma porta de emprego para mim, né, me restituiu um emprego, né, melhor do que eu estava, e era algo que eu orava a Deus, eu queria um emprego para trabalhar feliz, para trabalhar realizado. Então Deus abriu essa porta, eu entrei no emprego novo, né, entrei num cargo um pouco mais baixo, né, mas eu senti de Deus que ali era o local certo, e 30 dias depois eu já fui promovido a coordenador de projetos, né, da empresa, e para mim sim, isso foi uma resposta de Deus, né, a uma série de turbulências que eu havia passado. Então apesar de toda a turbulência que eu passei, Deus ele estava no controle, Deus fez um milagre e pôde assim restituir, né, em tudo que as dificuldades, as lutas, hoje assim, eu saio mais forte, né, de tudo que eu passei, de tudo que eu vivi. Até comentei com o bispo esses dias, né, quando ele fala para orar por alguém que está enfermo, né, durante um culto, eu sei o que a família está passando, eu sei a dor, a luta, que é quando alguém, né, tem um familiar num leito de enfermidade, né? Então hoje eu sei orar para as pessoas, eu sei ter fé junto com ela, porque eu sei que Deus pode restaurar todas as coisas. Davi também falhou na sua vida profissional, na sua vida como rei. Ele cometeu erros, ele abandonou o seu posto, ele fugiu de um dos seus filhos, que foi Absalão. Ele saiu fugido de Jerusalém e Absalão tomou o lugar dele. Davi mandou contar os filhos de Israel sem a aprovação de Deus. Deus não aprovou aquilo. E aquilo trouxe maldição e morreram muitas pessoas por causa daquilo. Mas apesar disso, Deus trouxe Davi de volta ao trono. Aleluia. Ele falhou, ele caiu em muitas áreas, em muitos momentos da vida dele, mas Deus o levantou. Você já enfrentou fracasso na sua vida? Já enfrentou fracasso na sua vida profissional? Já quebrou alguma vez? Você já perdeu o emprego e se desesperou e achou, e agora o que eu faço da minha vida? Davi experimentou isso, querido. Todos nós passamos por situações parecidas, na família, na vida profissional, nos negócios.
E na vida sentimental? Também, às vezes passamos por problemas na vida sentimental. Arrumamos uma namorada, achamos, agora vai, e não vai. Né? A irmã arruma um namorado, pensa, agora vai fluir, agora eu vou casar mesmo. E de repente não dá certo. Descansa em Deus. Descansa em Deus. Deus está com você. Deus sabe todas as coisas. Posso ouvir um amém? Amém. Qual é o segredo de Davi? Davi, ele tinha relacionamento de intimidade com Deus. Deixa eu te mostrar um outro versículo sobre Davi, muitíssimo importante. 1 Reis. Vá comigo aqui para este livro de 1 Reis. Olha o que Davi, ele diz aqui neste livro. 1 Reis, capítulo de número 2. Davi estava aqui no final da sua vida, passando o reino para o governo do seu filho Salomão. E olha o que ele aconselha ao seu filho, que estava assumindo o governo da nação de Israel. Verso 1. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e sê homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, e os seus caminhos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Amém? Amém, igreja? Então ele aconselha a Salomão o quê? Guardes os mandamentos do Senhor. Davi aprendeu esse segredo. Esse é o segredo do homem vencedor e da mulher vencedora. Esse é o segredo daquele em quem Deus se levanta na vida dessa pessoa. Deus quer se levantar na sua vida, querido. Deus quer se levantar na sua história. Deus quer se levantar na sua casa. Aleluia. Sabe o que a Bíblia diz em Provérbios 24, versículo 16? A Bíblia diz assim: 7 vezes cairá o justo e se levantará. 7 vezes cairá o justo e se levantará. Mas os perversos são derribados pela calamidade. Também um outro versículo que eu quero te dar. Salmo 37, 23 e 24. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Você quer que Deus te segure pela mão? Mesmo que você tropece, mesmo que você caia, você não vai ficar prostrado, você não vai ficar lá no chão, porque Deus está te segurando, Ele vai te levantar. Queridos, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Às vezes, o cair é necessário para quebrar o nosso orgulho, para quebrar a nossa arrogância. Às vezes, Deus tem que permitir mesmo que a gente passe umas esfregas, para a nossa bola baixar um pouco, porque às vezes a nossa bola está muito alta, está cheia demais, está quase estourando. E aí Deus tem que passar a gente por um treinamento. Aí Ele permite uma queda. Às vezes a pessoa confia demais, é destemido demais. Eu posso todas as coisas. O apóstolo Paulo dizia: eu posso todas as coisas em Cristo Jesus. Mas tem gente que fala assim: eu posso, eu dou conta, eu vou fazer isso. Tiago nos adverte, antes de você dizer eu vou fazer isso ou eu vou fazer aquilo, você deve dizer assim: se Deus quiser, com a graça de Deus, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas é com a graça de Deus, é com Deus indo na nossa frente, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém, Jesus? Diga comigo assim: andando em vitória. Andando em vitória. Andando em vitória. É possível, querido. Fala para o seu vizinho: é possível você andar em vitória. É possível você andar em vitória nos seus negócios, sua vida espiritual, no seu relacionamento com Deus. É possível você andar em vitória em todas as áreas da sua vida. Você que é estudante, você que é jovem, é possível você andar em vitória nos seus estudos. É possível você passar de ano com boas notas, você passar em física, química, matemática.
Essas três é o terror, né? Para muita gente, né? Física, química e matemática. Uau! Quem gosta? Tem gente que gosta, né? Tem gente que gosta. Bispo Rodovalho, por exemplo, gosta de física. Gosta. Então, querido, é possível você ser um excelente líder, é possível você ser um instrumento de Deus, é possível seu ministério fluir, romper, detonar. É possível andar em vitória. É possível ter uma vida totalmente sadia. Totalmente sadia. Jesus na cruz já levou toda a enfermidade. Nada pode derrotar um cristão que anda com Deus, que permite Deus se levantar na sua vida. Nada. Conta-se a história de um dos maiores presidentes dos Estados Unidos, chamado Abraham Lincoln. Alguém já ouviu falar deste homem? Abraham Lincoln, ele enfrentou 28 anos de sucessivos fracassos. Você sabe o que é isso? 28 anos. Ele se candidatou a vários cargos como político lá na sua nação, e ele foi derrotado. Foram 28 anos de sucessivos fracassos, para finalmente um dia obter sucesso. Em 1860, Abraham Lincoln se tornou presidente dos Estados Unidos da América. E conta-se que ainda não houve um presidente melhor do que ele naquela nação. Estuda a vida deste homem. Pega a biografia dele para você ver. É da gente admirar, né? Um personagem da história. Uma pessoa que durante o governo dele, como presidente daquela nação, Deus abençoou aquele país. Então, queridos, nós temos muitos exemplos de homens bem-sucedidos, de mulheres bem-sucedidas, que servem de estímulo, que servem de referencial para nós, né? E tem a Bíblia nos apoiando, tem as promessas de Deus aqui, para nós, para hoje, para agora, para esse exato momento da sua vida, para sempre na sua vida. Meu irmão, nunca aceite a derrota. Nunca tenha desistência como uma opção para a sua vida. O Nick pensou até em suicídio. E se você, né, pensar comigo, né, humanamente falando, ele até tinha razão para isso, porque ele nasceu uma pessoa totalmente deformada. Mas ele foi em frente. E ele está aí como um exemplo para nós, que é possível vencer, glória a Deus. Para concluir, eu queria que você abrisse em 1 Coríntios 15, para a gente orar, glória a Jesus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, olha o que o apóstolo Paulo, outro vencedor, outro herói, né? Olha o que ele diz aqui, 15:57, ele diz assim: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho nunca é vão. Glória a Deus. Igreja, os aparentes fracassos na vida de um vencedor são apenas experiências acumuladas para a vitória que há de vir na sua vida, em nome de Jesus. Digam amém. Amém. Tem alguém aqui que já fracassou? Gostei do Isha ali, né? Tem alguém aqui que está se sentindo um fracassado, um derrotado, né? Deus vai fazer de você um vencedor. Não desista. Põe a mão no seu coração e fala para você mesmo: não desista. Simplesmente, meu irmão, levanta o seu nível de fé. Permita que Deus se levante em você. Quando não levantamos a nossa fé, Deus não pode agir em nosso favor. Mas se você quer que Deus se levante na sua vida, levante-se na direção de Deus. Caminhe na direção dEle. Aleluia. Então, para Ele se levantar em você, você tem que se levantar. Você tem que colocar sua fé em ação.
E aí Ele vai se levantar na sua história. Aí Ele vai fazer diferença na sua vida, na sua família, nos seus negócios. E todos os seus inimigos se dispersarão. Todos os inimigos que têm te resistido vão cair por terra. Por quê? Porque você se levantou na direção de Deus. Ele vai se levantar na sua direção. Ele vai se levantar em você, em nome de Jesus. Fala comigo, andando em vitória. Glória a Deus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Neste mês de setembro, campanha Conquistando a Minha Liberdade. Toda terça, 7h30 da noite, numa igreja Sara Nossa Terra, perto de você. Sara Nossa Terra, o lugar do seu milagre. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Andando em vitória. Vitória é isso que Deus tem para você. Sobre todas as coisas. Sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos, né? Domínio de si mesmo, dos seus ímpetos. Quantas pessoas com seus ímpetos muitas vezes acabam estragando todas as coisas. Estragam relacionamentos, estragam a sua saúde, né? Então, mas Deus tem vitória para você. Que coisa maravilhosa, né? Eu convido você, eu desafio você para experimentar aquilo que Deus tem para você. Experimentar o melhor de Deus, um viver vitorioso, porque todas as promessas de Deus são para aqueles que creem. Glória a Deus. E eu espero que você, meu querido, você aqui de Uberlândia e você de todo o Brasil, se abra o seu coração para essa verdade maravilhosa. Decida crer e Deus vai ajudar você tremendamente. Pois bem, agora eu quero convidar você para o nosso momento de oração. Quero que você se apresente junto comigo diante de Deus, apresente a Ele as suas necessidades, a sua vida, aquilo que você precisa que Ele haja por você e em seu favor. Vamos orar? É momento de oração. Ó Deus e Pai, chegamos diante de Ti com alegria, com fé, com confiança, sabendo que a fé, Senhor, ela nos ajuda, ela nos auxilia a vencermos as nossas lutas diárias, as nossas dificuldades. Eu te peço por todas essas pessoas que oram comigo agora em todo o Brasil, talvez até fora do Brasil, Senhor, que estejam assistindo este programa, que o Senhor esteja trazendo força e graça na vida dessa pessoa. Eu repreendo agora enfermidades, doenças. Espírito Santo, toca aquelas pessoas que estão enfermas agora, aonde elas estiverem. Talvez essa pessoa que me assiste, Senhor, num leito de hospital. Espírito Santo, gera fé no coração dessa pessoa, desperta fé para que ela creia no teu milagre, para que ela creia no poder de Deus, em nome de Jesus. Manifesta a tua glória, manifesta o teu poder na vida desta mãe, na vida deste pai que pede por seu filho, meu Deus, essa mãe, meu Deus, que pede por sua filha, esse casal que está passando por conflito, enfim, atende o clamor e ordena a tua bênção, muda toda a situação de dor em situação de paz, de alegria e de vitória, e nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se você orou em nome de Jesus, creia, toma posse aí no teu coração, porque é assim que a fé faz. A fé nos leva a tomar aquele passo de confiança. Eu confio, Deus fez, e já começamos a agradecer até que aquilo se torna uma realidade na nossa vida. Pois bem, agora eu quero me despedir de você, convidando você de Uberlândia para estar conosco aqui nos nossos cultos. Sábado, o culto do Arena, 19 horas. Domingo pela manhã às 10, o culto da família. Domingo à tarde, 18 horas, tarde e noite, nosso culto profético. Terça-feira, 19h30, quebra de maldições. E quinta-feira, o nosso culto da conexão. Você é meu convidado, minha equipe estará aqui, eu estarei aqui para receber você com toda alegria, Seja bem-vindo aqui à Sara Nossa Terra. E eu agora me despeço de você, aguardando encontrá-lo aqui ou no nosso próximo programa. Se Deus quiser, fique com Deus. Até lá.